Vamos falar então sobre fortalecimento muscular. A gente ouve muito falar a respeito de fortalecimento muscular na dança, em atividades físicas, e hoje em dia, em específico, tem se falado muito em treinos complementares, aqueles treinos que a gente faz além da aula de dança para adquirir uma habilidade específica. Então, vamos começar lá do comecinho de novo. Quando a gente fala em fortalecimento muscular, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no músculo. E esse músculo, ele é uma estrutura que ele é capaz de se adaptar, tanto para mais quanto para menos. E um comparativo muito simples que a gente pode pensar a respeito desse tipo de adaptação é uma ginasta e uma pessoa que está acamada. Por exemplo, há uns 3 meses, vamos pensar assim. Então, uma ginasta, ela é uma atleta de alto rendimento. Então, ela treina todos os dias, horas por dia. Então, ela vai ter muito estímulo para aquela musculatura. Diferentemente de uma pessoa que está numa cama. A pessoa que está numa cama há 3 meses, por mais que ela possa ter algum tipo de estímulo, ele não vai ser suficiente para produzir resistência muscular, para ter uma força muscular, tá? Então, nesse caso da pessoa que está acamada, ela vai se adaptar para menos. Então, quanto menos a gente usa a nossa musculatura, ela vai se adaptando para aquela demanda. Então, quanto menos eu uso, menos demanda, menos vou ter força muscular. Diferentemente de um atleta de alto rendimento. Usa-se bastante a musculatura, então ela vai ser muito mais recrutada e aí dessa forma eu tenho um aumento de força muscular, tá bem? No caso de uma pessoa que é um atleta, por exemplo, a ginasta ou uma bailarina de um alto rendimento ou qualquer atividade física que a gente realize que cause um aumento de força muscular, a gente tem que pensar numa hipertrofia. Então, eu estou aumentando o trofismo, estou aumentando a massa daquela estrutura, diferente de uma pessoa que está acamada, que aí eu vou falar numa hipotrofia. Então, essa pessoa que tem uma hipotrofia, ela tem uma diminuição daquela estrutura, tá bem? Então, entendemos mais ou menos o que acontece no nosso corpo quando a gente realiza ou deixa de realizar uma atividade física. E aí a gente pode entender que esse aumento da força muscular, ele é um resultado de uma melhor coordenação. Então, o que vai ser isso? Os meus músculos, eles vão se movimentar de uma forma mais harmoniosa, mais coordenada, e isso vai fazer com que eu aumente o tamanho das fibras musculares. Porque quando a gente fala em músculo, a gente está falando numa estrutura grande, tá? E aí dentro dessa estrutura muscular, a gente vai tendo estruturas menores, estruturas menores até chegar na fibra muscular, que é uma fibrinha mesmo. E essa fibrinha muscular que vai aumentar de tamanho quando a gente realiza exercício físico, certo? E aí, então, quando a gente pensa na hipertrofia, que é o que geralmente a gente busca quando a gente vai fazer exercícios de força muscular, a gente tem que entender que essas fibras musculares, elas vão aumentar individualmente. Então, vamos imaginar aqui, ó, que o puro osso não é puro osso, ele é musculoso. Então, a gente vai pensar, ó, que em volta desses ossos a gente tem várias estruturas de músculos e dentro dessas estruturas de músculos a gente vai ter as fibras musculares. Elas vão aumentando de tamanho individual. Então essas fibras elas vão aumentando progressivamente. A gente tem que pensar que a gente vai ter também, quando a gente realiza exercício de força muscular, um melhor recrutamento neurológico, porque é aquilo que eu falo para vocês. A gente tem a nossa estrutura aqui do sistema nervoso central que vai encaminhar pela nossa medula,
a nossa medula vai espalhar fibras nervosas que vão chegar até o músculo e vão passar o comando correto. Então, se eu faço mais exercícios de força muscular, além de eu recrutar a musculatura, a estrutura motora, eu estou recrutando a minha estrutura neurológica. Então, eu tenho mais sinergia entre as minhas estruturas do nosso corpo, certo? Então, olha só como a gente consegue já trabalhar de uma forma com muito mais sinergia, com muito mais harmonia, quando a gente começa a pensar que a gente não tem só estruturas separadinhas. Então, eu não faço só um treino de força, eu faço um treino de um agrupamento muscular que vai me auxiliar a realizar alguma atividade, algum passo, e isso eu vou precisar de um comando que está aqui na nossa cabeça. Então, olha só, a gente está trabalhando não só músculo, a gente está trabalhando outras coisas ao mesmo tempo, percebe? E aí, quando a gente fala na força muscular, quando a gente vai fazer um treino de força muscular, a gente tem que pensar em 3 funções fundamentais e básicas para que isso aconteça muito bem, tá? Então, a gente tem que pensar na força, na potência e na resistência à fadiga. A força muscular, que eu já falei aqui para vocês, ela vai ser a maior força mensurável que eu consigo exercer naquele músculo ou naquele grupo muscular, tá? E a fadiga, muito diferente do que a gente pensa, a fadiga ela não é cansaço. A fadiga ela é uma diminuição da resposta muscular à atividade que a gente está realizando. Então, a gente não vai focar agora numa fadiga e pensar, putz, estou ficando cansado. Não é isso, tá? A fadiga muscular, ela é uma diminuição na resposta àquele movimento que eu estou realizando. Então, às vezes você pode perceber, você está lá na aula de dança, pode ser de balé, de jazz, ou qualquer outra modalidade, e você tem que realizar um mesmo movimento repetidas vezes. Quantas vezes você já não precisou dar uma paradinha na hora de realizar o exercício, porque você sentiu, por exemplo, a sua coxa tremendo um pouquinho, ou a velocidade do movimento diminuindo? Isso é a fadiga muscular. Então, a gente tem que pensar nos exercícios para resistir essa fadiga. E da mesma forma que a gente pensaria num exercício de alongamento, no fortalecimento a gente também tem que pensar que são exercícios progressivos. Eles vão vir conforme a gente vai se adaptando, conforme a musculatura se adapta, e aí ela vai funcionando melhor, a gente vai aumentando carga, a resistência vai aumentando, e aí quando a gente vai ver aquele exercício que antes seria um problema, que antes a gente não conseguiria resistir à fadiga muscular, agora a gente vai conseguir resistir. A gente não vai sentir tremor na nossa coxa, a gente não vai sentir tremor no nosso braço, a gente vai conseguir manter a constância no movimento, então ele não vai começar rápido e aí a velocidade vai diminuindo porque a gente não está conseguindo recrutar mais a musculatura, então a gente vai conseguir manter a velocidade da maneira que ela tem que ser executada, compreende? Então a gente tem que sempre pensar que essas coisinhas, elas são decompostas de uma coisa maior. Então, quando a gente fala num treino de força muscular, a gente não pode só pensar, vou realizar agachamento, vou fazer tal coisa. A gente tem que pensar que tem muito mais estruturas que vão precisar trabalhar de uma forma com mais sinergia para a gente atingir os nossos objetivos. Não adianta a gente fazer um treino de força isolado e a gente não saber qual que é o nosso objetivo. Porque aí depois, na hora que a gente precisar recrutar aquela força para realizar um movimento, a gente não vai saber como recrutar. Então, a gente precisa ter esses objetivos e metas para que as coisas vão acontecendo, para que os movimentos eles sejam executados
com mais leveza. A gente sempre fala dentro de sala de aula, não fala? Pode ser ou no balé, ou no jazz, no contemporâneo, estileto, dança do ventre. A gente precisa ter leveza no movimento. Por mais que a gente esteja realizando movimentos que recrutem força muscular, que a gente precisa de contração muscular, o movimento ele precisa parecer suave. Ele não pode mostrar que ele é um movimento pesado. Então a gente precisa pensar nisso também. Beleza? E aí, como que é um treino de força? A gente fica pensando, se eu falei agora que a gente não pode realizar um treino isolado sem um objetivo, como que eu vou conseguir fazer um treino de força legal para minha aula de dança sair muito mais fluida? A gente tem que pensar que o treinamento de força, ele vai ser tanto para condicionamento quanto para um processo de reabilitação. Então, às vezes você passou por uma lesão e tudo, e você precisa fortalecer o grupo muscular que você lesionou, ou você está dentro da sala de aula e não consegue fazer determinado movimento, e eu preciso melhorar minhas habilidades para que aquele movimento saia conforme a gente espera. Então, a gente pensando nisso, a gente vai pensar sempre que um exercício de força, eu preciso ter em contrapartida uma resistência. E o que pode ser essa resistência? Então, a gente pode pensar em várias coisas, do mais simples ao mais complexo. Vamos começar pelo mais complexo, que aí vocês conseguem identificar melhor o que eu vou falar. Pensa na academia. Quando a gente vai realizar um exercício numa academia, a gente vai realizar um exercício para ganho de força muscular. Então, se você fizer um leg press, você vai deitar numa maca, você vai colocar a sua perna posicionada numa prancha estabilizadora, vai colocar o peso e aí você vai realizar um movimento de flexão de quadril e flexão de joelhos para atingir a contração daquela musculatura. Beleza? Então, a gente está pensando numa carga grande. É um movimento complexo, tá? Mas a gente pode pensar que, às vezes, a própria ação da gravidade, ela pode ser uma resistência para a gente. Então, a gente não precisa pensar que para realizar um treino de força, a gente precisa de peso, a gente precisa de halter, que a gente precisa de coisas complexas. A gente tem que pensar num exercício funcional. E aí até mesmo a ação da gravidade já vai agir como uma resistência para a sua musculatura. E aí a gente vai ter que pensar na quantidade de repetições. Então, se eu não tenho uma carga com um peso, eu posso fazer mais repetições daquele exercício para atingir um objetivo parecido, que é o ganho da força muscular. Então, a gente não precisa pensar no treino de força como uma coisa complexa. São exercícios que a gente pode agregar na nossa aula, que a gente pode pedir auxílio para o nosso professor para realizar alguma coisa possível dentro de casa, porque exercício de força, exercícios de alongamento, você precisa ter uma supervisão. Não adianta hoje você pensar, não, hoje eu vou fazer todos os exercícios de força que eu puder fazer. Porque você não tem uma supervisão do seu lado para ver se você está bem alinhado, se você está acionando a musculatura corretamente. Então, isso precisa ser passado primeiro, você adquirir essa consciência corporal, para depois você sozinha começar a pensar nesses exercícios por conta própria. Então, o exercício de força muscular dentro da sala de aula, ele vai te ajudar de uma maneira absurda. E ele não precisa ser um treino só específico. A gente pode ir agregando progressivamente alguns exercícios na aula com esse intuito de aumentar a força muscular e pode ser sem peso. Ou até mesmo a gente pode usar, igual aqui eu trouxe para mostrar para vocês, a gente pode pensar numa faixa elástica. A faixa elástica, ela já vai fornecer uma resistência para realizar o movimento. Então, isso daqui já é suficiente para a gente pensar num exercício de força compatível
com a necessidade que a gente usa dentro da sala de aula, dentro da aula de dança. E o legal da faixa elástica é que ela tem várias densidades. Essa daqui é de uma densidade moderada. Então eu tenho com densidade mais forte, com mais leve. Então vai depender do seu nível. Se você é uma bailarina mais iniciante, você pode usar uma faixa elástica mais leve. Essa faixa elástica, ela vai fornecer uma resistência e aí você pode fazer uma quantidade de exercícios maiores. Então eu vou repetir mais vezes esse exercício. Se eu estou com uma faixa elástica mais leve, ela já vai fornecer a resistência necessária para a gente fazer o exercício. A gente pode pensar também numa mini band, que ela é exatamente a mesma coisa que uma faixa elástica, só que ela é fechadinha. Então a gente pode fazer exercícios usando ela de forma para estabilizar a musculatura. A gente pode colocar ela na coxa para fazer um agachamento, a gente pode colocar no tornozelo para fazer um tandi com resistência ou um glissé com resistência. Então tem vários movimentos que a gente pode usar usando somente a faixa elástica. Então, continuando nisso, quando que a gente tem que pensar em ter os cuidados nesse treino de força? Então a gente tem que pensar sempre nesses cuidados, tá? Não é chegar e falar, não, vou fazer treinos complementares. Eu tenho que pensar em várias coisas para que esse treino de força seja bom para você, seja positivo e que ele haja de uma forma que previna contraturas, lesões e outras coisas, tá? Então a gente tem que pensar na idade, se você tem algum tipo de lesão ou não, se essas lesões elas são antigas, se essas lesões elas são recentes, a habilidade que você tem de compreender o movimento, então aí a gente entra na consciência corporal. Então tudo isso a gente vai usar como base para traçar os nossos objetivos e as condutas no treino de força muscular. Então, se você é iniciante, a gente vai começar com exercícios próprios para o seu nível. A gente já não vai começar com exercícios com carga externa, com alto nível de resistência. Então, a gente vai pensar em exercícios mais leves para a sua musculatura se adaptar, e essa musculatura se adaptando, a gente vai progredindo, e aí a gente vai mudando os nossos objetivos conforme a gente vai alcançando os primeiros que a gente traçou lá no início, tá? E aí a gente pensa, né? Falei tudo isso, o que o exercício de força pode trazer de benefício para você que é bailarina? Seja iniciante, seja intermediário, seja uma bailarina mais avançada. Os exercícios de força, eles trazem ganhos no desempenho muscular. Então, ele melhora o desempenho na hora da gente realizar a dança. Então, a gente vai dançar com uma qualidade melhor. Ele aumenta a força dos tecidos moles. Então, a gente tem que pensar que a gente não tem só músculo. A gente tem tendão e a gente tem ligamento. Quando a gente faz treino de força, a gente está trabalhando tendão e ligamento. Então, essas estruturas vão poder estabilizar melhor uma articulação. Então, se você, por exemplo, tem muita hipermobilidade, o exercício de força, ele vai te ajudar a você estabilizar uma articulação. Por exemplo, a articulação do ombro. Se a gente pensar na articulação do ombro, a articulação ela é super rasa, mas a gente tem um movimento muito amplo. Então, eu faço circundução, a gente faz abdução, adução, a gente faz muito movimento com o ombro. Então, as estruturas que tem em volta, musculares, ligamentares, elas têm um papel muito importante para estabilizar essa estrutura articular. Então, o exercício de fortalecimento, ele vai te ajudar a você ter muito mais estabilização nas suas estruturas ligamentares.
E aí, a gente pensando nisso, a gente diminui a sobrecarga nas articulações. Então, para quem, por exemplo, tem alguma dor de joelho, alguma coisa assim, não pensando no sentido patológico, mas em alguma compensação de postura, os exercícios de força vão trazer maior estabilidade para aquela região e aí você vai sentir menos atrito naquela região. Então, eu não sobrecarrego tanto o segmento que eu sinto dor, tá? E aí, eu também reduzo o risco de lesões, porque eu estou trabalhando essa musculatura de uma forma mais efetiva, eu estou criando mais consciência corporal e aí eu estou estabilizando melhor as minhas estruturas. Então vocês conseguem perceber como uma coisinha vai levando a outra? Está tudo sempre muito conectado na hora que a gente dança. Então um treino de força, ele não é um simples treino de força, ele é algo que vai melhorar o seu corpo a ter mais estabilidade, a ter melhor estrutura, melhor equilíbrio. A força muscular, ela auxilia na hora que a gente precisa recrutar musculatura para manter um balance, por exemplo. Então, tudo isso vai ajudar bastante, tá? Além de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar físico, que eu acho que é uma das principais coisas que a gente pensa quando a gente vem dançar. Além de todos esses benefícios que eu falei para vocês, quem não quer ter uma melhor qualidade de vida? Levantar de manhã com menos dores, mais disposta para realizar as atividades, para trabalhar, ter uma melhor postura, não sentir aquela dorzinha aqui que a gente sente quando a gente fica muito tempo parado. Então, todas essas coisas, elas podem ser possíveis e alcançáveis com um treino de força muscular. E aí, para a gente completar, eu vou falar algumas dicas para esse treino de força muscular ser mais legal para você e que você consiga aproveitar ele de uma maneira muito melhor e ajudar a usar esse treino dentro da sala de aula nos exercícios de força, tá bom? Então vamos pensar que esse treino ele precisa ser específico? Então não vamos fazer um treino de força por fazer um treino de força. Eu preciso fortalecer. Não, qual que é o seu objetivo dentro da dança? O seu objetivo dentro da dança é ter um grand battement melhor? É fazer uma pirueta mais limpa? É saltar melhor? Qual que é o seu objetivo? Aí, a partir desse objetivo, a gente traça os exercícios que vão ser mais adequados para a gente conseguir alcançar essas metas que a gente traçou. Então, a gente precisa ter o objetivo funcional. A gente precisa pensar no que a gente vai conquistar com esse exercício e não simplesmente fazer só por fazer, tá? A gente tem que pensar que também os grupos musculares, ele não é só braço, antebraço, coxa, perna. Para realizar, por exemplo, para eu subir na ponta do pé, eu não recruto só o meu pé aqui e o meu tornozelo. Ó, se eu mostrar aqui. Quando eu vou realizar uma ponta de pé, eu tenho que pensar que eu estou recrutando musculatura de tríceps, eu estou recrutando isquiotibiais, eu estou recrutando quadríceps, eu estou estabilizando o meu abdômen. Então a gente tem que pensar no nosso corpo como um todo e não somente a força que um grupo muscular específico realiza, tá? E aí uma dica de ouro que é super importante: descansa. O seu corpo precisa de uma pausa entre um treino e outro. Quando a gente realiza um treino mais leve, o nosso corpo se recupera mais rápido, mas às vezes a gente faz um treino mais intenso. Então a gente precisa de um tempinho para o nosso corpo se recuperar, voltar as estruturas para o lugar que ele tem que voltar. Então o tempo de repouso, ele é muito importante depois de um treino, seja de força, alongamento, o que for, tá? E aí a gente tem uma coisa muito legal, que são exercícios de cadeia fechada. O que são exercícios de cadeia fechada? São quando as nossas partes, como mãos e pés, elas vão estar fixas em um lugar. Então eu vou realizar, por exemplo, um agachamento ou um plié no balé. Esse exercício, ele tem uma cadeia fechada. Esse exercício, ele te dá mais estabilidade,
Então eu tenho mais estabilidade postural para realizar do que um exercício que eu estivesse fazendo só com uma perna no chão, por exemplo. E ele vai ter mais sinergia, porque um movimento vai levando ao outro. E aí a gente vai conseguindo recrutar a musculatura mais proximal do nosso corpo até chegar aqui em cima. Então uma coisinha vai escalando a outra e aí a gente vai realizar um movimento muito legal que vai ajudar a fortalecer para a dança e vocês vão perceber que a hora de dançar vai se tornar muito mais leve, tá bem? Essas foram as dicas a respeito de fortalecimento muscular. Se você tiver mais alguma dica ou quiser conversar sobre mais alguma coisa ou tiver alguma dúvida, aí você pode falar com a gente, que aí a gente conversa, tá bom? Muito obrigada, tchau!